sempre bom de estar aqui mais uma vez. Vou começar para dizer que o título é um pouco diferente, porque vai ser sobre a memória e os direitos humanos, um pouco menos sobre os povos indígenas, mas utilizamos um pouco pela publicidade, eu tenho de dizer, mas vai ser, vou falar também sobre os povos indígenas. E também o que eu vou falar hoje é uma continuação da minha pesquisa de doutoramento. Em princípio, a palestra hoje vai ser baseada sobre um dos capítulos do meu doutoramento, que vai ser publicado em primavera do ano próximo. E também, se vocês se lembram da minha última palestra aberta, eu também falei sobre as questões da memória e dos direitos humanos, mas eu falei do ponto de vista da cidade. Depois eu desenvolvi um pouco mais essas pesquisas, então hoje vou falar mais sobre a perspectiva do direito para dizer, para responder à pergunta se podemos ter um direito para a memória como um direito humano ou talvez se este direito já existe nas várias provisões internacionais. E então, como eu disse, ah, os vários pesquisadores, não eu, já encontram essas questões da memória coletiva nos diferentes provisões dos direitos humanos. Eu vou só para introduzir um pouco o que é a memória coletiva. Então, a memória coletiva é um conceito que nasceu em França, um dos pais da disciplina de sociologia, Maurice Halbwachs, grande sociólogo francês do início do século XX, nos anos 20, criou esse conceito de memória coletiva. Então, ele propõe que as nossas memórias não são só individuais, que também temos memórias coletivas que são influenciados para vários grupos. Então, temos o grupo da família, por exemplo, as histórias de nossos pais, nossos tios, nossos avós, que influenciam a nossa percepção do passado. Ah, Temos um grupo religioso, todos os cristianos, por exemplo, têm mais ou menos a mesma memória coletiva do que aconteceu há 2000 anos, em geral. E também o que tem mais poder no século XXI, as influências da parte do Estado, do governo. Temos os vários nomes de ruas, as ruas, temos monumentos, a herança cultural, o Estado decide o que é protegido, do ponto de vista de edifícios, o que não é protegido. Também, hoje em dia, temos a proteção da cultura imaterial, então, das várias tradições, danças, canções ah, que, que existem na sociedade e podem perder-se nesta era da globalização. Mas tudo isto existe e é muito importante e, como disse, o Estado, a autoridade, as pessoas com poder sabem muito bem que é possível de influenciar essas percepções sociais sobre o passado para utilizar nas suas próprias políticas. O caso extremo, claro, a Rússia, hoje em dia, com a sua invasão da Ucrânia, que utiliza também argumentos históricos, que a Ucrânia não é um país que existe, na verdade, só uma parte da Rússia, e quando vamos ver nos últimos 20 anos, a política histórica, ou política da memória, que se usa duas expressões, a partir do início do século XXI, vemos várias decisões do governo russo para influenciar as percepções da sociedade russa sobre os seus vizinhos. Por exemplo, o dia da Rússia, hoje em dia, é o dia que celebra a
partida dos polacos da Moskva, quando os polacos destruíram a Moskva em 1712, e isto é a celebração que foi escolhido de vários dias depois do comunismo, como um elemento desta política da memória para influenciar as percepções particulares dos vizinhos do país. Mas a pergunta hoje é um pouco diferente. Não vamos falar sobre esses usos políticos da memória per se, mas como o Rui e a Cristiana introduziram, eu vou falar da memória coletiva do ponto de vista dos direitos humanos. Então, como já disse, os vários pesquisadores já encontraram os vários elementos dos conventos internacionais, a partir desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que protege, por exemplo, o direito à participação à vida cultural, até hoje. Podemos observar os vários elementos da memória coletiva que são protegidos, mesmo que nenhum documento utiliza a palavra memória coletiva. Temos vários direitos culturais, normalmente, onde podemos ver que essas estruturas imateriais também são protegidos. E isto é o melhor visto na Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas de ano 2007, que dá a proteção na verdade, a memória coletiva deles, mesmo que não utilizado, mas são descrições das várias tradições, movimentos, grupos e toda essa cultura imaterial que deve ser protegida ao lado, do ponto de vista dos povos indígenas. Também a Comissão Nacional da Verdade em Brasil, no seu relatório final, propõe uma ligação entre os direitos humanos e as questões da memória social do ponto de vista dos povos indígenas. Então, no meu doutoramento também, hoje a grande pergunta é como é que podíamos construir esse direito à memória, se temos um dia uma convenção sobre a memória coletiva. Então, eu já antes propõe e desenvolve o direito de duas caras, um pouco como o deu Romano Jano, era usar esta metáfora. Então, do outro lado, direito para a lembrança, e do outro lado, direito para esquecimento, que temos de aprender que esse direito à memória, que a memória coletiva funciona nos vários níveis. Então, do ponto de vista de lembrança, temos o que eu disse, direito a lembrar-se e direito a ser lembrado. Do ponto de vista de esquecimento, temos direito a esquecer e direito a ser esquecido. E vou falar neste momento o que significa esta divisão e como podemos ligar essas diferentes caras do direito à memória. Então, para começar com o direito a lembrar, talvez seja um direito mais fácil a explicar, que é um direito que temos de lembrar-se da nossa cultura. Então, temos os monumentos de nossos heróis, temos os nomes das ruas, também de nossos heróis, temos as proteções dos edifícios importantes para a nossa cultura, os espaços onde, como uma grande batalha, por exemplo, a Europa tem muitos lugares protegidos, onde que eram grandes batalhas, não só da Primeira Guerra Mundial, mas também do tempo de Napoleão, por exemplo. Mas mesmo essa parte mais fácil não é tão fácil
verdade, porque, como já disse, é sempre esses usos da memória são sempre politicizados, mas também cada lembrança pública é que vai excluir um grupo, uma minoridade, que não, do outro lado, é difícil de dar o mesmo espaço para lembranças das minoridades, mas o que se passa também nas democracias é que as minoridades não têm o espaço para, para que a sua cultura seja lembrada, está lembrada. Claro que nas democracias do século XXI temos um pouco mais ações de partes dos museus dedicados aos minoridades étnicas religiosas, mas é sempre difícil de encontrar esta balança entre, entre majoridade e minoridade. E, de vez em quando, normalmente nos países autoritários, pode ser que o grupo da minoridade tem o poder e eles decidem de celebrar só a cultura dessa minoridade. Por exemplo, em Iraque, no tempo de Saddam Hussein, não foi tão extremo, porque o regime queria criar um novo povo da Iraque, mas o Hussein utilizou a base da sua poder foi uma grupa, a minoridade religiosa, e eles tinham o poder. E depois das mudanças, a maioridade de outros grupos, mesmo hoje, utiliza o seu poder para não destruir, mas eliminar o grupo da minoridade que tinha poder antes dos espaços públicos e também da vida pública, infelizmente. Então, esse direito para lembrar é orientado, porque utiliza estes conceitos, vou mostrar depois uma figura que eu proponho aqui no meu doutoramento. Então, a ideia é que este direito a lembrar é orientado de grupo ou de uma pessoa individual para a sociedade. Isto vai ser importante depois. Mas isto é uma cara no direito desta proposta no direito para a memória. Outra, também na parte da lembrança, é o direito a ser lembrado. E o que é? Isto direito já existe, eu só proponho incluir é o direito à verdade, que alguns de vocês podem conhecer da Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, que vem das decisões deles. Mas vou introduzir. Então, este direito é um direito que. Ok, vou fazer uma maior introdução. Nos regimes autoritários que eram na América Latina, a partir dos anos 60 até os anos 80, utilizavam os desaparecimentos forçados como um meio de poder. Então, por exemplo, na Argentina, há vários prisioneiros políticos, mesmo hoje não sabemos o que aconteceu, eles completamente desapareceram. Não há cimentários, não há nada, não há arquivos, não há nada. Então, as famílias, no tempo da democracia, queriam que um novo Estado, um Estado democrático, pesquisa ativamente pelos estas pessoas perdidas. Infelizmente, na maioria dos casos, o Estado disse, ok, verificamos nossos arquivos, não há nada, não vamos fazer mais, não vamos fazer uma pesquisa ativa. Então, as famílias acabaram, nos vários países, acabaram no Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos e nas várias decisões o Tribunal propõe este direito, o que se chama o direito da verdade, que o Estado democrático tem de
pesquisar ativamente as pessoas que eram desaparecidos da parte do Estado. Então, eu proponho integrar também esta cara do direito à memória, porque é muito ligado com a memória, que o que o tribunal nos disse que não é só uma obrigação pela família, mas é uma obrigação da parte do Estado pelos desaparecidos também, pelas essas vítimas que são desaparecidas, porque temos de lembrar-se deles e dar-lhes este direito à memória, na verdade, direito a ser lembrado. Então, este direito eu proponho da sociedade para um individual ou para um grupo. Ok, então é isto sobre estas duas caras da parte da lembrança. Vamos ir para a parte de esquecimento, que a memória coletiva não é só de lembrança, porque cada vez quando lembramos, quando celebramos alguma coisa, vamos também esquecer. É necessário, acho que esquecemos também é útil no nível político. Por exemplo, para utilizar os edifícios construídos, por exemplo, um edifício pode ser de um grupo político, pode ser protegido como herança cultural, mas o governo vai dar permisso para demolição de um outro que foi importante para um grupo que eles não gostam. E é muito difícil de bloquear normalmente essas decisões, porque claro que não podemos proteger todos os edifícios, não podemos mudar quase nada na cidade como Lisboa, por exemplo. Mas alguém vai tomar essas decisões e, infelizmente, ou dependendo do ponto de vista, essas decisões vão se ligar a esse esquecimento coletivo. Então, a parte do esquecimento também, como já disse, temos duas caras. Uma cara no direito para esquecer e o direito para ser esquecido. Então, eles são complementares. Ah, ah, o direito a esquecer é muito similar ao direito a ser lembrado, só é o inverso. Porque, por exemplo, o que nós esquecemos também nesse mundo do oeste que temos é que várias culturas têm as diferentes métodos ah, de, como dizer, de fazer sentido com o passado, de reconstruir o passado e viver na presença. E, por exemplo, acho que se passa muitas vezes, por exemplo, em Camboja ou em Ruanda, temos os monumentos e lembranças das massacres, do genocídio que aconteceu numa moda europeia, mesmo que a população local não quer esse tipo de lembrança. E por isto, e infelizmente, muitas vezes as organizações internacionais, como a Unesco mesmo, eles dão apoio só a essas métodas europeias, podemos dizer, ou métodas do Oeste. Ah, e, e- e neste momento eles esquecem desse direito a esquecer, porque nas várias sociedades, o normal é esquecer, não voltar sempre aos horrores que aconteceram. E isto é muito problemático. Por exemplo, isso que em Camboja, ou em Ruanda, um dos deles, mas mesmo os corpos das vítimas são utilizados num dos monumentos, que é muito difícil para famílias destas vítimas, porque na cultura local é importante de enterrar, eles e esquecer. Também, mesmo nas democracias europeias, algumas vítimas, e é um mecanismo psicológico, podem preferir esquecer. E isto também é de vez em quando difícil quando as vítimas são não forçadas per se, mas
a sociedade quer muito que as vítimas ah, vão dizer depois no tribunal ou de comissão da verdade o que é que aconteceu. Porque no nível psicológico, depois de um horror, de uma atrocidade, o cérebro pode reconstruir algumas memórias também. Quando temos as vítimas que se organizam, eles podem construir uma nova narrativa à base de várias memórias deles e o tribunal ou internacional ou comissão da verdade, o que é que eles vão fazer? Vão deconstruir essas memórias para encontrar a verdade. Então, isto também pode ser muito difícil. E, em princípio, é isto o direito a, eh, a esquecimento. E este direito é orientado da sociedade para o individual ou pelo um grupo, porque é a sociedade que pode permite essa possibilidade de esquecer. E a última cara nessa proposta do direito à memória é o direito a ser esquecido. E mais uma vez, essa cara é baseada no jurisprudência dos tribunais internacionais, nesse caso, o Tribunal de União Europeia. Talvez alguns de vocês podiam já ouvir falando sobre o direito a ser esquecido. É o direito que podemos pedir aos grandes serviços na internet, como o Google, para que eles removem o nosso nome da pesquisa. Começou porque foi uma espanhola, um espanhol que foi bancarroto há muitos anos e não me lembro porquê, mas quando mesmo 10 anos depois, quando se escreveu o seu nome no Google, só apareceram esses artigos sobre a sua bancarrotia. E ele pediu ao tribunal, inicialmente na Espanha, mas enfim, um tribunal europeu, que ele tem direito a ser esquecido, porque ele já mudou a sua vida, ele não tem, ele já tem dinheiro, ela já tem uma companhia nova e ele não quer que essas informações são lá, porque não são mais a verdade. E o Tribunal de Justiça Europeia disse sim, você, nos vários casos, tem esse direito a ser esquecido, porque as situações mudam e a gente tem de ter este direito. Então, para já, é só um direito que existe na União Europeia, mas porque as grandes companhias, a internet, são baseadas nos Estados Unidos, eles também têm de respeitar esse direito. Mas, claro que podemos imaginar, no nível filosófico, elargir um pouco esse direito, porque historicamente muitas coisas eram esquecidas, os arquivos eram destruídos, a gente mudava a história de vez em quando com os historiadores oficiais, mesmo o Herodoto, já sabemos que algumas coisas ele inventou ou utilizou a sua fantasia ou utilizou lendas de outros povos. Então, historicamente, nunca temos a possibilidade de ter um arquivo que temos hoje, porque com a internet podemos arquivar tudo e para já vai ser tudo lembrado. Então, também temos que imaginar pedir a mais coisas que são removidas da internet, que só deste ponto de vista do direito a ser esquecido do que fala o Tribunal da Justiça da União Europeia. Sim. Então, e
sim, sim. E este direito, esta cara do direito, eu proponho ela a ser orientada do individual ou de um grupo para a sociedade, porque um individual ou um grupo que pede para a sociedade de ser esquecido. Como disse, eu tenho uma figura aqui, ah, então, o individual e a sociedade, a memória coletiva, mais uma vez individual, grupo ou a sociedade. Temos as várias caras desse direito potencial à memória e como que eles funcionam. Sim, e é uma balança entre lembrança e entre esquecimento. Ah, como é que podemos balançar todas estas diferentes caras e o que este direito, esta proposta do direito posso dar-nos? Na verdade, temos, vivemos num tempo dos grandes conflitos e grandes mudanças. Vocês podem se lembrar, e também eles afetam as questões da memória. Vocês podem se lembrar dos grandes protestos há 3 anos do Black Lives Matter, que eles destruíram de vez em quando alguns monumentos com aqueles eles não concordaram. Normalmente as pessoas ligadas com o tempo colonial, do ponto de vista global, ou nos Estados Unidos, as pessoas ligadas com a Confederação, então, do tempo da Guerra Civil. Mas, do outro lado, temos os grupos também para essas memórias destruídas ainda são importantes. Então, é muito difícil de encontrar esta balança. Por exemplo, em Oxford, foi um grande debate sobre o monumento de Cecil Rhodes, que foi um dos grandes colonizadores do século XIX, mas no mesmo tempo foi também uma grande pessoa pela Universidade de Oxford. Ela criou essas bolsas de Rhodes que ainda existem e não podem mudar o nome. E, enfim, depois de grandes debates, a Universidade de Oxford decidiu de não mudar essa estátua. Ela é sempre lá. Também o governo de Boris Johnson, ainda na altura, passou um direito específico que muito limite a possibilidade das mudanças nos espaços públicos. E na Britânia ainda existe a lei dos anos 60, que proíbe a possibilidade de dar para os museus, de dar os seus objetos aos países de onde que eles são. É muito difícil. Então, vimos que a sociedade, nesses tempos de grandes mudanças, tem muitas estratégias como que responder às crise mesmo da memória coletiva. Então, a minha proposta do direito para a memória que tem esses 2 grandes carros e 4 carros pequenos, e para dar à sociedade essa possibilidade de perceber, é um pouco um exercício teorético, de perceber que cada coisa que acontece, né, que é ligada com a memória coletiva, que acontece nos espaços públicos, vai ter muitas diferentes caras. Então, esse conceito do direito à memória, a ideia é que vai permitir-nos de compreender melhor o que acontece e encontrar os vários modos como é que podemos balançar esses problemas. Vou acabar aqui. Muito obrigado.